Primeiro culto do ano de 2021, primeiro encontro. Que bom que decidimos começar o ano buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, nos alimentando espiritualmente. Nós temos repetido este versículo como um ensinamento de Jesus, como um ensinamento do Senhor para nós, e que faz todo sentido para nós. Obrigada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, é um ensinamento precioso. Não são só das questões físicas, materiais ou emocionais, mas o espiritual precisa ser para nós o centro. Amém? E todas as outras coisas, o Senhor vai nos abençoar e nos direcionar. E hoje eu quero então meditar aqui com vocês um pouco na palavra do Senhor, começando um ano muito especial, porque estamos vivos, porque temos oportunidades que o Senhor está nos dando, então é sempre muito especial. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje em Romanos, capítulo 13. E nós vamos ler a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 13. E vamos, na verdade, nessa noite, conversar um pouco. Nessa noite nós vamos aqui introduzir, falar um pouco sobre algo que Deus tem realmente ministrado em nosso coração, que o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Então eu quero assim, inclusive falar isso para você. Abra o seu coração e comece a pensar que hoje é algo que o Senhor está começando em nós. É algo que, na verdade, o Senhor tem, é claro que Ele já sabe, sabendo de todas as coisas, o Senhor tem algo muito especial para todos nós. Não é algo tão simples, né? A gente precisa já ter no nosso coração que o Senhor está conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, nos ensina, mas temos um caminho para percorrer, temos obstáculos para vencer, temos muito para aprender. Então, vamos começar esse ano com essa direção do Senhor para as nossas vidas. Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Amém, queridos? Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos
com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos ler até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse momento de reflexão. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque temos a tua santa palavra nas nossas mãos. Senhor, nós pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos essa palavra, para trazermos esta palavra num nível de prática na nossa vida. Senhor, fala conosco nesta noite, fala, Senhor, porque tudo o que precisamos é do Senhor. O Senhor é aquele que nos ama, nos conhece, então fala com cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, que amém bonito, amém de quem está começando o ano, sob os cuidados de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero que você leia comigo o título da nossa mensagem dessa noite. Mas vamos ler daquele jeito que quando você ver o título, você vai imaginar que deve ser lido. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Luz, câmera, amor. Tá vendo só como essa frase é conhecida por todos nós? Luz, câmera, ação. É uma frase muito usada no mundo dos cinemas. E nós sabemos que essa frase, na verdade, ela é ali dita antes que a claquete, não é? Deu o sinal que vai começar uma nova cena, uma nova tomada de uma nova cena. Na verdade, quando nós falamos em amor, mais do que nunca nós pensamos em ação, porque amor é ação, amor é uma atitude. Então nós estamos começando um novo ano, onde o Senhor tem nos direcionado a entrar num novo tempo, num tempo onde nós vamos agir, num tempo onde nós vamos amar. Vamos trocar o verbo agir e vamos colocar o verbo amar, porque vai fazer toda a diferença na nossa vida. Como eu disse aqui no início, hoje eu quero introduzir algo, introduzir uma reflexão. É só a pontinha, é só o comecinho daquilo que eu creio que o Senhor vai fazer e já tem feito através das nossas vidas, em nós e através de nós. Irmãos, como nós estamos já com os pés no ano de 2021, significa que o Senhor já tem nos abençoado muito. É uma bênção, porque a vida é uma bênção, a vida é um presente de Deus. E quando nós pensamos num novo ano, nós também podemos pensar em novas oportunidades, amém? Comece a pensar aí, comece a trazer para o seu coração novas oportunidades. Também é pensar em recomeços, também é pensar em planejamento, mas também é pensar em colocar em prática aquele sonho, tirar da gaveta. É pensar em ajustes que precisam ser feitos, em objetivos que nós de fato queremos alcançar. Tem um hino muito antigo, talvez alguns de vocês conheçam. O hino fala uma frase só, a canção inteira diz assim: sempre melhorando no Senhor. Alguém conhece esse hino? Que diz, sempre melhorando no Senhor. O hino só fala isso. Sempre melhorando no Senhor.
E sabe de uma coisa? Essa frase tem muito a nos dizer. Porque, na verdade, quando nós nos aproximamos de Jesus, tudo vai sempre melhorando. Você entende o que significa essa frase? Por acaso, pode ser que a gente esteja vivendo num deserto, num caos, numa dificuldade, mas tudo vai melhorando no Senhor. Interna e externamente as coisas começam a mudar. Por quê? Porque quando nós mudamos, tudo começa a mudar. Quando nos aproximamos de Jesus, tudo começa de fato a mudar. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos colocou aqui na terra para duas coisas principais. Primeiro, para amar a Deus e para aprender a amar as pessoas. Eu acho lindo falar sobre isso, porque na verdade é para isso que fomos criados. O Senhor tem nos ensinado isso na sua palavra. Então, quando falamos sobre a vida com Jesus, o foco é todo no amor. É todo no amor. E o ser humano só consegue amar, nós só conseguimos amar, porque antes de tudo, Deus nos amou. E essa parece uma reflexão assim tão simples, mas eu quero começar esse ano pensando com você sobre isso, pensando e repensando. Nós estamos aqui porque o Senhor nos tem chamado para amar. Para amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Olha o que diz 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, o amor começou em Deus. E nós precisamos nos lembrar que Ele nos amou primeiro. E por isso, Ele nos capacita, você e eu, temos capacidade de amar o nosso próximo, simplesmente, ou de uma forma tão profunda. Essa reflexão parece simples, mas é tão profunda, porque Deus nos amou em primeiro lugar. E eu quero que você comece a pensar sobre isso. Comece a pensar sobre isso. O amor de Deus. A Bíblia diz que Ele mostrou esse amor por nós, enviando Jesus Cristo à terra para morrer por mim e por você. A Bíblia diz que Ele nos ama porque Ele nos criou. A Bíblia diz que Ele nos ama por tudo que somos e por tudo que nós temos. Então tudo tem a ver com o amor de Deus sobre nós. Mas, meus irmãos, o amor, ele deve ser muito mais uma realidade na nossa vida do que um discurso. Você não concorda comigo? Vocês estão aqui comigo? O amor deve ser muito mais uma prática, uma realidade, como a gente disse aqui, luz, câmera, amor. Mais uma ação do que apenas um discurso. E é por isso que eu quero falar hoje sobre isso. Eu quero começar refletindo com vocês neste ano, porque o nosso foco é o amor, o nosso foco é a ação. Agora deixe-me dizer algo para vocês. Eu quero falar sobre o amor com muita simplicidade, mas não com ingenuidade de achar que eu sou aquela pessoa pronta, completa, que já posso explicar tudo sobre o amor. Pelo contrário, meus irmãos, eu quero, de repente você pode pensar assim: quem pode falar, ou o que a pastora está achando que é, ou quem é, para falar sobre o amor? Então eu quero dizer, primeiro, eu quero falar sobre o amor diante daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, diante do que Jesus tem feito na minha vida. E eu quero falar sobre o amor como pastora, diante daquilo que Deus tem me direcionado a compartilhar com vocês. Amém? Esses dias eu estava
lendo a respeito disso, e cada dia mais o Senhor tem nos constrangido, num bom sentido, dentro da sua palavra. E nós precisamos falar sobre isso. Por que eu preciso falar dessa forma? Porque este amor, queridos, ele tem desconstruído a minha vida. Este amor, e eu vou usar essa palavrinha, ele tem desconstruído os meus conceitos. Ele tem desconstruído as minhas tradições. Esse amor tem arrancado costumes. Este amor tem arrancado pensamentos. E esse amor de Jesus tem me refeito. Tem construído de novo, tem começado, tem ajustado tantas coisas na minha vida. É por isso que eu posso falar desse amor na visão de alguém que tem sido construída de novo, na sua forma de pensar, de viver e de enxergar o mundo. Porque à medida que nos aproximamos de Jesus, é isso que vai acontecendo com a gente. A gente vai sendo reconstruído. E esse amor tem permitido ajustes na minha vida. Entende? Por que nós precisamos pensar? Não tenho ingenuidade de pensar que eu posso falar sobre amor como alguém que já está completa e pode falar de todas as formas desse amor de uma forma assim tão clara, né? Porque esse amor também está sendo cada dia derramado sobre a minha vida e reconstruindo toda a minha vida. Mas eu posso dizer para vocês que essa é a direção que o Senhor tem nos dado. Para começarmos esse ano, para entrarmos no ano de 2021, o que Deus vai fazer no nosso meio, através desse novo mover, desse poder dele sobre nós, através do seu amor, é algo maravilhoso. É algo que vai de fato nos desconstruir, mas vai nos fazer de novo. Lembra da experiência do vaso novo? Não é? Mesmo que ele quebra tudo, ele faz de novo. Então comece a abrir também. Quero desafiar você. Abrir o seu coração, abrir a sua mente para Jesus. Porque talvez ele vai quebrar conceitos, tradições, pensamentos, costumes, hábitos. Ele vai quebrar isso em nós. Mas nós precisamos mergulhar na presença dele. Ele vai realmente chacoalhar a nossa vida, mas nós precisamos nos quebrantar na presença dele. E em nome de Jesus, comece fazendo isso hoje. Talvez você já tenha feito isso, já esteja fazendo isso. Firme-se na presença do Senhor Jesus. Então eu quero começar aqui dizendo que o amor reconstrói, que o amor reorganiza, que o amor recompõe. E deixe-me dizer algo. Eu estou falando do amor de Deus que vem sobre nós e que nos permite chegar até o próximo. É um relacionamento do alto sobre nós e que nos permite chegar até ao próximo. Então, Deus nos ama e nós precisamos, meus irmãos, discernir isso. Amém? Esse é o segundo pontinho que eu quero pensar com vocês aqui nessa noite. Primeiro eu quero refletir sobre esse ponto, que o amor vai nos desconstruir e nos fazer de novo. E o segundo pontinho é justamente que Deus nos ama. E você acredita nisso? Verdadeiramente? Nesse amor do Senhor sobre as nossas vidas? Deixe-me falar por que eu preciso compartilhar sobre isso. Porque todos nós aqui, eu acho que vai dizer, eu acredito que Deus me ama. Se você conversar com uma criança, talvez a criança diga, eu acredito, mas tem algumas dúvidas, né? A criança já é mais franca quando ela diz isso. Mas nós precisamos olhar para o que a palavra do Senhor diz. Porque nós não queremos, como eu disse, apenas falar sobre o amor. Nós não queremos mais só ler sobre o amor. Nós não queremos mais discutir sobre o amor. Mas nós queremos ser aqueles que de fato experimentam e vivem
e compartilham esse amor. Amém? É isso que nós queremos. Então a gente precisa começar a refletir nisso. Deus me ama. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender, e eu tenho discernido isso pela minha própria experiência também, além de ler a palavra, pelo meu próprio testemunho. Porque dificilmente nós vamos conseguir transbordar o amor de Deus, ou jamais vamos conseguir, até que de fato acreditemos e compreendamos que Deus nos ama, que compreendamos e tenhamos tão convicto em nosso coração que Deus realmente nos ama. Uma série de coisas pode mudar esse entendimento nosso a respeito do amor de Deus por nós, mas nós precisamos estar seguros sobre essa verdade na nossa vida, a verdade de que somos amados por Deus. Isso é essencial. Preste atenção nisso. Quando estivermos seguros dentro do amor incondicional de Deus, vamos começar a ser muito mais compreensivos com as outras pessoas. Não ficaremos mais zangados, mais aborrecidos quanto antes. Sabe, irmãos, algo que o Senhor tem nos ensinado é que as pessoas são mais importantes do que tudo. É assim que Jesus nos trata. Me desculpe fazer essa introdução, né? Porque é como se a gente estivesse hoje lendo aqui a introdução de um livro sobre aquilo que nós vamos começar a falar. Mas é importante que a gente comece a trazer isso para a nossa memória. É importante que a gente se lembre disso. Senhor, nós precisamos entender que as pessoas são mais importantes do que tudo. E sabe o que eu aprendi na prática, irmãos? Deixa eu compartilhar isso com vocês. Que pessoas difíceis, que Deus permite que estejam na nossa vida, não são desculpa para nós errarmos. A gente não se escora nisso? Pessoas difíceis que Deus coloca e permite na nossa vida não são desculpa para errarmos, mas são, na verdade, quando a gente vê aqui na palavra de Deus, o motivo da gente acertar. O que é que Deus tem trabalhado mais na sua vida hoje? Talvez o Senhor queira trabalhar a paciência. Talvez o Senhor queira trabalhar a hospitalidade. Talvez Ele queira trabalhar a generosidade. Mas algo que o Senhor tem falado de uma forma tão, como se fosse uma dinamite, uma explosão. É isso, as pessoas são mais importantes do que tudo. Assim como nós somos mais importantes para Jesus do que tudo. Tudo. Nada é mais importante do que as pessoas. E os erros das pessoas. As pessoas difíceis, elas não podem ser motivos para errarmos, mas elas precisam e são motivos para acertarmos. As pessoas precisam ser mais importantes do que os seus erros. Já parou para pensar que é assim que Jesus nos trata? É assim. Sabe, meus irmãos, falar sobre amor não é falar sobre liberalismo. Muita gente acredita nisso. Onde há amor, há liberalismo. Nada disso. A Bíblia diz que, pelo contrário, o amor cuida, zela, mostra o caminho, indica a direção, coloca limites. Amém? É assim o amor do Senhor para nós e conosco. Então nós precisamos nos lembrar disso. Eu quero que você comece a pensar nessas verdades. Senhor, eu nunca havia pensado por esse prisma. Talvez eu tenha me escorado no erro das pessoas. Quando o Senhor põe pessoas difíceis no meu caminho, talvez eu tenha dito também, né? Essa pessoa, isso, essa circunstância. Não. Comece a ter uma outra visão. Pessoas difíceis são motivos para acertarmos, são motivo para colocarmos em prática aquilo que Deus quer que coloquemos. Comece a pensar nisso dentro da sua família. Talvez existam circunstâncias difíceis na família, mas são motivos de acerto para você tomar a decisão do milagre, o caminho certo.
O caminho de ver o agir e o poder do Senhor. É aí que entra a prática cristã. É isso que o Senhor tem falado conosco. É uma chance de crescermos na família. É uma chance de crescermos na igreja. É uma chance de crescermos nas nossas equipes ministeriais. É uma chance de crescermos na nossa cidade. Nós precisamos pensar nisso. Pessoas difíceis são, na verdade, um desafio para crescermos, amadurecermos, colocarmos em prática o amor que o Senhor tem por nós. Nós precisamos aprender com Jesus. A pessoa que errou é mais importante, mais especial que o erro que ela cometeu. Amém? Que bom que o Senhor nos dá a chance de aprender, não é, queridos? Que bom que o Senhor nos dá a chance. Que bom que o amor do Senhor, por isso que eu digo, que nos destrói, mas Ele não nos deixa destruído. Pelo contrário, Ele nos reconstrói. Ele nos abençoa. O Senhor tem falado tantas coisas. É assim que Ele faz conosco. E nós queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Para amar, precisamos pensar do fundo do nosso coração que Jesus nos ama incondicionalmente. E é assim que Ele tem nos chamado para amar ao próximo. Comece a lembrar que a gente está vendo só uma introdução hoje, tá bom, irmãos? De tudo que o Senhor tem falado e nos dirigido e nos orientado. De tudo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Então, lembre-se disso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Jesus, do Senhor, nos reconstrói, nos reorganiza, nos recompõe. Talvez hoje você esteja justamente pensando nisso. Começo de ano, novos planos. É isso que o Senhor tem para nós. Reconstruir, recomeçar, reestruturar dentro daquilo que Ele nos tem ensinado. Nós precisamos entender, irmãos, que esse amor é algo que precisa ser por nós vivido. Nós precisamos estar muito familiarizados, porque veja bem, é estranho que a teologia do Senhor é a teologia do amor. E é estranho que a gente não esteja tão familiarizado com esse amor. É estranho que as nossas atitudes não sejam tão direcionadas por esse amor com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, na igreja. Não é estranho? Se nós nos baseamos, se o nosso fundamento, se a nossa direção é o amor de Deus para as nossas vidas, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa se reorganizar, se reestruturar. A palavra do Senhor diz, o tempo todo a gente fala sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tempo todo nós falamos desse amor, mas o Senhor está começando a dizer aonde é que nós estamos errando, aonde é que a gente está realmente, cego. A luz está clareando, a luz da palavra do Senhor. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, irmãos. Por isso que a gente tem que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque a Bíblia é lâmpada que ilumina o nosso caminho. E às vezes está tão óbvio nas nossas palavras, mas só está aqui, não chegou aqui. E ainda não praticamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então preste atenção aqui no que diz a palavra. O mais importante que nós temos é estarmos atentos à palavra do Senhor. Se Ele nos ama, se Ele nos ensina a amar, talvez muitas coisas ainda vão acontecer, porque nós precisamos amar. Porque nós precisamos amar como Ele nos ama. Essa tem sido a direção do Senhor para nós. Se o favor do Pai nos alcançou, é porque Ele está trabalhando algo em nós,
desconstruindo algo em nós. E Ele vai abrir os nossos olhos nessa noite. Eu creio nisso. Se tem escamas, como a gente costuma dizer, que precisam cair do nosso coração, Ele vai começar a derrubar essas escamas, como tem feito na minha vida, como tem feito na vida de todos nós que nos aproximamos dEle. Então nós precisamos conhecer o amor. Mas, irmãos, para conhecermos o amor, nós vamos precisar nos despir do legalismo. Às vezes a gente diz que o contrário de amor é o quê? Ódio. Sabe o que eu fiquei pensando enquanto eu estava aqui escrevendo? Que o contrário do amor é o legalismo. É o legalismo. Como cristãos, a gente precisa pensar nisso. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Porque ou eu tenho o amor como um estilo de vida, ou eu tenho o legalismo como um estilo de vida. Ou eu realmente quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, ou eu quero viver aquilo que, na verdade, é algo que eu quero impor. É algo que eu quero que seja para mim. É algo mais egoísta. Veja só o que é o legalismo. O legalismo é uma proposta de vida, é um estilo de vida. E o legalismo está baseado em pressupostos, ele está baseado naquilo que eu quero alcançar. Preste atenção nisso. O legalismo está baseado numa justiça própria. Então, o legalista, ele vai pensar o seguinte: eu vou fazer isso para Deus. E eu vou fazer dessa forma para esse irmão. Mas eu não estou falando de um legalismo até assim, sabe? Uma coisa que a pessoa sabe que é legalista. Às vezes a gente nem sabe, não é verdade? Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que nos desperta. E essa pessoa diz assim: olha, eu vou fazer isso para Deus. Eu vou fazer isso para o meu irmão. Por quê? Porque Deus gosta tanto disso. Então eu quero agradar a Deus. Eu vou fazer isso porque daí eu vou ter direito a essa bênção de Deus na minha vida. Uau! O legalista pensa assim: eu vou agir e vou dar esses passos, porque se eu der esses passos é exatamente essa bênção que eu vou ter. Mas aí as coisas não acontecem assim. Aí o legalista percebe, quando somos legalistas, percebemos o quê? Não é assim as coisas não. As coisas não vão ser do jeito que eu acho que tem que ser. As coisas vão ser de outra forma. Primeiro que o legalista, ele vai errar, ele vai pecar, porque todos nós somos pecadores e falhos. E quando isso acontece com o legalista, um sentimento de culpa horrível entra no coração do legalista. Ele começa a se sentir culpado porque ele pecou, porque aquela misericórdia, aquele amor de Deus que ele prega, ele não sente, ele não vive. Então a culpa invade a mente, invade o coração. E aquele legalista então começa a se entristecer. Começa a ter uma vida triste, uma culpa interior. E ele fala: agora eu estou em débito com Deus. E Deus alcança todos. Ele fala que Deus alcança todos, mas não se sente alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Comece a pensar sobre isso, irmãos. Será que você não está vivendo assim? Será que você não está sentindo isso? Um sentimento de culpa diante de Deus? E aí, o legalista começa então a se esforçar mais ainda para cumprir a vontade do Senhor. Mas aí ele percebe que ele não consegue ser perfeito e ele começa a sentir um sentimento de inadequação. Além da culpa, a inadequação. Comece a pensar sobre isso. E o legalista entra numa religião então neurótica, entra então num período onde ele começa a sentir que tudo é insuportável e ele se afasta do Senhor. Algo muito perigoso pode acontecer. Ou ele fica desequilibrado emocionalmente, amargurado,
torna-se aquilo que às vezes a gente chama de cristão problemático, ou ele abandona a fé, ou ele culpa a si mesmo, ou ele enche o coração de mágoa por alguém. Irmãos, o Senhor não quer isso para nós, amém? É por isso que nós temos tantas pessoas entre nós, deprimidas, muitas pessoas isoladas, muitas pessoas amarguradas, revoltadas com a igreja, revoltadas com os irmãos, revoltadas porque quando a gente sente e a gente mergulha nesse relacionamento com Jesus, Ele vai mostrando quem nós somos. E esse amor verdadeiro vai nos alcançando. Você percebe o que o Senhor está querendo, está começando e está, na verdade, fazendo entre nós? Ele está dizendo assim para nós, igreja, é hora de colocar em ação o amor verdadeiro, não só pelo próximo, mas entender o amor que Deus tem pela sua vida. Entender o que é o verdadeiro amor do Senhor. Amém, queridos? É uma introdução, é simples isso, mas é mais complexo do que a gente imagina. Porque este amor, para alcançar o nosso coração, a gente precisa se entregar verdadeiramente a Ele. Nós precisamos dar os nossos passos, A Bíblia diz que uma fé cristã saudável e equilibrada e sensata é quando nós, na verdade, não colocamos as nossas expectativas em pessoas, em seres humanos ou em nós mesmos, mas colocamos toda a nossa expectativa em Jesus e acreditamos nesse amor que Ele tem por nós. Então nós precisamos tirar vamos usar essa expressão, tirar a roupa da religiosidade, do legalismo e vestir o uniforme de Jesus. Qual é mesmo? A gente sempre tem dito. É uma frase de Charles Spurgeon: o uniforme de Cristo é o amor. É o amor. Mas a gente precisa entender e ter esse amor em nós. Em nós. A minha oração e o meu objetivo neste culto dessa noite é que você se sinta muito amado por Deus. É que o seu coração seja quebrantado, assim como o Senhor tem quebrantado o meu. E você só sinta isso. Amor. Deus me ama. Deus me ama. O Senhor quer que os meus pensamentos sejam conduzidos pelos ensinamentos dEle. O Senhor quer que as minhas escolhas, que as minhas decisões, é o amor do Senhor sobre nós. É quando Ele nos faz entender que somos pecadores, falhos, imperfeitos. A única dívida que nós não podemos pagar é a dívida do amor, meus queridos. Sabe? É isso que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Nós precisamos entender a graça de Deus. Entender a graça de Deus não é, como eu disse, uma vida de libertinagem, mas é uma vida debaixo do amor, do cuidado, do zelo do Senhor sobre as nossas vidas. Ser um cristão que ama e que na verdade entende o amor de Deus é procurarmos viver para agradar a Deus, nessa perspectiva de que os nossos pensamentos precisam estar abertos para as verdades de Jesus, para as mudanças que Jesus de fato vai fazer nas nossas vidas. Meus irmãos, em nome de Jesus, lá em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O amor de Deus é entender essa graça, é começar a entender essa graça, sabe? Quando a gente se humilha na presença do Senhor, quando a gente entende que nós precisamos do perdão e que não adianta eu ter um coração amargurado, que não adianta eu ficar colocando obstáculos na minha história, que nada disso tem sentido,
que eu só preciso me entregar a esse amor de Deus. Quando eu consigo entender isso, irmãos, quantos obstáculos caem, quantas barreiras são quebradas na família, na igreja, com os amigos, no ambiente de trabalho. Irmãos, nós estamos aqui para amar, não para sermos legalistas, não para sermos religiosos. Não é isso que o Senhor tem para nós. Existem umas frases que são colocadas hoje: devemos amar mais e julgar menos. Não é isso que a gente lê? Mas o amor do Senhor nos transforma. Como eu disse, eu só vou introduzir. Deixa eu voltar um pouco ao texto que nós lemos, né? Senão hoje vocês vão dizer, como assim? A gente lê um texto, mas não voltou nele. Mas olha só, aqui em Romanos 13, quando nós lemos, o verso 8 já começa assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás. Comece a pensar nisso. Vocês estão vendo aí? Para cada mandamento negativo, está na base de um mandamento positivo. Preste atenção nisso. Não adulterarás. Por que você não vai adulterar? Porque você ama. Você amarás, então não adulterarás. Você amarás, então não matarás. Você amarás, então não furtarás. Você amarás, então não cobiçarás. É exatamente isso que o mundo precisa, de amor, mas um amor verdadeiro. Esse amor que a gente tem visto, na verdade, expressado a palavrinha amor, mas não agido. A gente precisa parar para pensar nisso. Você amarás, você percebe? Talvez é isso que o Senhor está querendo nos libertar nesta noite, né? Ele começa e Ele termina. Então eu falo: Senhor, nos liberta hoje, Senhor, em nome de Jesus, né? Nós precisamos deixar o legalismo. Aí Ele diz assim: olha, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso. Aí ele diz algo muito importante, irmãos. Nós estamos começando um novo ano. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. E ele diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando de uma perspectiva de tempo. Na Bíblia, meus irmãos, quando nós olhamos aqui na Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia nos fala sobre 2 tempos apenas 2 momentos. E a gente precisa entender isso, que sermos cristãos não significa simplesmente cumprir com os nossos compromissos legais, morais ou financeiros e missão cumprida. Eu estou cuidando muito bem da minha família, eu estou cuidando muito bem da minha vida financeira, eu estou pagando as minhas contas, eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Ser cristão não é só isso. Paulo está dizendo aqui: nós temos um dever com as outras pessoas, que é amar as outras pessoas. Nunca vai se esgotar essa dívida, você percebe isso? É isso que o apóstolo está nos dizendo. Então, você precisa entender o tempo que está vivendo. Tem uma frase muito conhecida de Agostinho de Hipona: ame a Deus e faça o que quiseres. Porque se nós amamos e entendemos esse amor, a gente vai estar fazendo tudo que realmente pode ser feito, deve ser feito. Queridos, nós só temos 2 tempos para pensar, e o apóstolo Paulo nos chama atenção para isso, e eu quero falar e terminar com isso.
Nós temos a era que nós chamamos de uma era vindoura, daquilo que ainda vai chegar. E foi inaugurada com a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus nasceu, inaugurou-se a era vindoura. E nós temos a segunda vinda de Jesus. Nós vivemos nessa tensão, na tensão do já e do ainda não. Já veio, ainda não voltou. Nós temos esse tempo, a era vindoura inaugurada e a segunda vinda. E Jesus está dizendo, está na hora de você despertar do sono. Está na hora de você entender isso. É esse tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo que nós precisamos focar. Passou da hora de dormir. É hora de despertar, igreja. E aí ele começa a dizer sobre os pecados. E ele vai dizer, olha, é hora de abandonar os pecados. E talvez você e eu pensemos, a gente não bebe, a gente não fica bêbado, né? A gente pensa, a gente não está sendo, não vamos matar ninguém, não vamos roubar, não vamos... Mas não é só isso. Não é só isso. Está na hora de despertar, está na hora de você cumprir o seu propósito. Nesse tempo. E o propósito que o Senhor tem é que a gente ame a Deus e ame ao próximo. Essa dívida não está paga. É para aquele sentimento que a gente tem que ter mesmo. Quem já ficou aqui tendo que pagar uma conta e você ficou pensando nela, meu Deus, como eu vou pagar essa conta? Não é assim? É da mesma forma, Senhor. O Senhor quer que eu pague essa dívida de amor com o próximo. Sabe, meus irmãos, é isso que o Senhor quer para nós. Algo que a gente vai começar a pensar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente está tão envolvido com a gente mesmo, com a nossa justiça própria, nós somos anestesiados. Nós ficamos com aquela consciência anestesiada. E é exatamente isso, sem percepção espiritual. É como se eu chegasse hoje na minha casa e dissesse assim, nem vou pensar naquilo que o Senhor falou comigo, nem vou pensar mais sobre isso. Mas a gente precisa pensar, e eu sei que o Espírito Santo vai nos incomodar a cada dia. O Espírito Santo vai começar e ele vai te incomodar e você vai começar a pensar, é verdade, Senhor, eu preciso e eu tenho uma dívida de amor com o próximo, e eu preciso, Senhor, agora começar a pagar essa dívida. É impagável, eu preciso fazer algo, Meus irmãos, em nome de Jesus, eu vou parar por aqui. É só a introdução, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Leia de novo na sua casa, Romanos capítulo 13, leia nessa perspectiva de tempo, discernir o tempo que vivemos, discernir que o Senhor tem algo para nós, e que esse algo começa à medida que eu entendo que estou aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Comece a pensar, meu Deus, o Senhor quer me ensinar coisas novas. Eu sempre pensei assim, mas agora Deus quer mudar os meus pensamentos. Por quê? O amor reconstrói, reorganiza, recompõe. Eu preciso pensar nisso. Eu vou amar porque o Senhor me ama. E eu quero aqui estar aberta para falar com vocês como pastora. E dar esse testemunho até para você pessoalmente. Se você não se sente amado pelo Senhor, eu quero conversar com você sobre isso. Tirar a religiosidade e vestir Jesus. É isso que nós precisamos nas nossas vidas. Abandonar o legalismo e viver o amor. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Entender o tempo que nós vivemos. Amém, queridos? Eu quero convidar você para orar agora. E se possível, se você achar possível, eu quero que você se coloque de joelhos. Mas eu quero que você fale com o Senhor nessa noite.
que você fale com Ele e que você diga assim para Ele: Senhor, eu quero entender essa mensagem verdadeiramente. E eu quero ser quebrantado, Senhor. Eu quero ser quebrantado em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Se você puder, ajoelhe-se na presença do Senhor. Ajoelhe-se diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas do seu Pai, que te ama, que te vê, que te acolhe, que te entende. Porque Ele nos ama. E Ele nos ama com um amor incondicional. Não tenha o que você faça ou o que você deixe de fazer, que Deus deixa de amar você ou te ame menos. Não. Meus irmãos, nós precisamos entender o amor de Deus pelas nossas vidas. E quando nós agimos, nós não agimos em justiça própria. Nós não agimos, eu vou fazer isso para alcançar aquilo de Deus. Não. Nós agimos porque amamos o Senhor. É o amor dele que nos conduz a tomar algumas decisões. Nós fazemos por amor e nós não fazemos para ganhar esse amor, porque Ele já nos ama. Ele já nos ama. Aleluia, Senhor. Oh Deus, nós estamos começando mais um ano e nós queremos te agradecer, ó Deus, em primeiro lugar. Te agradecer por este ano que está começando, Senhor. Mas nós queremos entrar neste ano amando, com um novo estilo de vida, tendo amor como estilo de vida. Um amor que o Senhor nos ama. Por isso eu lhe peço agora, Senhor, toca no nosso coração e nos quebranta, Senhor. Tira o nosso próprio ego, que nós diminuamos para que o Senhor cresça em nós. Tira, quebranta. Se alguém aqui nesta noite está tão endurecido, Senhor, o coração, que o Senhor comece a quebrantar. Se alguém aqui está cego, não consegue ver o seu amor, sentir, não consegue de alguma maneira saber que os teus cuidados estão sobre nós, Senhor, começa a quebrantar. Abraça-nos com a tua presença nessa noite, Senhor. Nós te clamamos sobre nós como igreja, o teu amor verdadeiro sobre nós. Tira esse senso de justiça de nós, ó Pai. Muda a nossa cultura, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, costumes e tradições que estão firmados em legalismo, firmados em religiosidade. Quebra tudo isso, Senhor. Quebra tudo isso em nome de Jesus. Nós queremos construir as nossas vidas firmados neste amor verdadeiro, neste amor puro, neste amor, ó Deus, que nos acolhe. Nós não vamos buscar o Senhor em troca disso ou daquilo, mas nós vamos te buscar porque nós te amamos. É o amor que nos conduz. Aleluias, aleluias. Glórias sejam dadas ao Senhor, ó Deus. Glórias sejam dadas a Ti. Traz sobre nós como igreja o amor, ó Deus. Traz o amor que vem do Senhor sobre nós, ó Deus. Ó Senhor, é hora de amar. É hora de amar. É hora de amar, ó Deus. Assim como o Senhor nos ama.